Amém. Amém, igreja. Quero agradecer a Deus, em primeiro lugar, ao pastor Wenderson, pela oportunidade, pela confiança, porque é uma grande responsabilidade estar ministrando a palavra do Senhor. Quando conheci o pastor Wenderson, foi assim, algo que marcou. Suzane me ligou dizendo que o pastor dela queria falar comigo. Eu fiquei assim, né? Eu falei, meu Deus, o que eu vou dizer ao pastor de Suzane? Mas eu não precisei dizer nada, porque logo o Senhor ministrou uma relação entre nós dois. E eu pude entender naquele dia e observar que o pastor Wenderson, ele tem cheiro de ovelha. É um pastor com cheiro de ovelha. O que a gente vê por aí hoje, por onde eu ando, a gente vê pastor com muitos cheiros, mas menos de ovelha. Porque o pastor que tem cheiro de ovelha, ele dorme com ela no campo, levanta cheio de carrapicho, sacudindo a poeira, se preocupa com ela, ele está sempre pronto para defendê-la do lobo. Amém, amados? Louvo a Deus pela sua vida, pastor Wenderson. Agradeço a Deus por fazer parte deste rebanho, pela vida da sua família e por esse ministério abençoado. Eu quero compartilhar com os irmãos uma palavra que o Senhor colocou em meu coração, que está no livro, no Evangelho segundo escreveu Marcos, Evangelho de Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Eu estou meio nervoso, irmãos, acredite. É sempre como se fosse a primeira vez, pastor. Isso é bom. Não tem jeito, isso é bom. Porque eu me preocupo com aqueles que chegam nos altares da igreja muito à vontade. É bom que esteja nervoso, é sinal que não sou eu que irá falar, mas sim o Espírito Santo de Deus. Amém? Marcos 14, perdão, Marcos 15. Louvado seja Deus. Versículo 21. Quero louvar a Deus pela vida da minha esposa, essa bênção que Deus colocou em minha vida. Que Deus possa continuar te abençoando e tendo paciência comigo. E nós vamos vencer. Marcos 15, versículo 21. E constrangeram um certo Simão Cirineu, pai de Alexandre e de Rufo, que por ali passava, vindo do campo, que levasse a cruz. Repita comigo. E constrangeram um certo Simão Cirineu, pai de Alexandre e de Rufo, que passava por ali, vindo do campo, que levasse a cruz. Glórias a Jesus. Eu, quando eu saí da Bahia, eu me perguntava a Deus, Senhor, aonde eu irei congregar? Que não seja muito distante, não sei se vai ser perto, porque para um crente é motivo de alegria estar na casa de Deus. É verdade. Você vai entender o que a gente vai falar aqui para chegarmos ao cerne desse texto que lemos. Há uma galeria de salmos do 120 ao 134, chamado Salmo dos Cânticos, Salmo dos Degraus. No Salmo 123, a Bíblia diz que o salmista fala: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Observe a expectativa do salmista.
quando chegaram a ele, disseram: está na hora, vamos à casa do Senhor. Louvado seja Deus. Porque naquela época, ir à casa de Deus era um motivo de alegria. Muitos moravam a meses de distância até o templo em Jerusalém. Trabalhavam o ano inteiro em suas fazendas, em suas colheitas, para participarem das 3 maiores festas de Israel. Aleluia. A principal delas, a festa da Páscoa, aonde se lembrava de quando os israelitas, os hebreus, foram tirados do cativeiro. Era um momento de expectativa. Todos trabalhavam durante o ano inteiro, esperando por este grande momento, aonde encontraria os amigos de outras tribos, os parentes de outras tribos, as tribos de Levi, de Judá e de Benjamim. Todos estariam ali naquele grande dia. Era um momento de grande expectativa. Aleluias. O dia chegou. Vamos subir. Reúne as crianças. Pegue o melhor trigo. Pegue o melhor animal. Vamos começar a peregrinação até o templo. Lá nós vamos encontrar o sacerdote que vai ler aquela palavra. Nós vamos encontrar os levitas com as suas harpas e seus instrumentos de adoração. Por isso o salmista disse: eu me alegrei, porque estar na casa de Deus é uma celebração, é um motivo de alegria, é um reencontro com a família, é um reencontro com amigos. Mas nem sempre é assim. Aleluia. A peregrinação era grande, pastor. Aleluia. E a gente vai observar que ao sair no Salmo 120, o salmista disse: peregrino eu sou, aleluia. Habito eu passando pelas tendas de Quedar, aleluia, nas terras de Meseque. Quando eu falo de paz, louvado seja o nome do Senhor, logo se voltam contra mim. Mas de repente o salmista chega no Salmo 121 e diz: aleluias, eleva os meus olhos para o monte. A jornada estava chegando ao fim. Ele tinha passado pelas terras de Meseque, ele tinha passado pelas tendas de Quedar. Terras de Meseque é terra de bárbaros, é terra de lutas, é terra de pelejas. Nas tendas de Quedar é um deserto de escuridão, é lugar onde as tendas eram feitas de pele de camelos e eram escuras. Por isso chamava tendas de Quedar. Já o salmista Davi passou pelas pelejas, passou pelas lutas e passou pela escuridão. Mas quando ele chega no Salmo 121, a alegria bate no seu coração. Aleluia. Ele está no vale. Louvado seja o nome do Senhor. Quando de repente ele avista no alto um monte e o templo de Deus, e ele disse: eu me alegro, elevo os meus olhos para o monte. Ele mesmo responde: de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, porque socorrer é uma característica de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Talvez você esteja assim, aleluia, passando por momentos de escuridão, passando por momentos de pelejas e de guerras, passando por desertos aonde a luz está difícil de ver. Louvado seja o nome do Senhor. Mas o mesmo Deus que Ele começou essa jornada contigo é o Deus que te trouxe aqui hoje. O Deus que te trouxe um vale, Ele também te leva para o norte, porque Ele é um Deus de vale e também é um Deus de monte. Se você puder dar glória para Jesus, se prepare esta noite, porque Deus Ele tem uma palavra para você hoje. Você vai restaurar. Aleluia. É Deus. Observe aqui algo. Quem é este Simão Sirineu?
senão mais outro peregrino. Aleluia. Conhecido na Bíblia apenas pelo nome e o sobrenome, Simão Cirineu. Louvado seja Deus. Simão de origem judia e Cirineu de origem africana. Mas o que faz um homem de origem africana em plena Páscoa judaica? Louvado seja Deus. Se a gente for ver a Bíblia, lá atrás nós vamos ouvir falar de uma rainha chamada Betseba, que visitou o rei Salomão, que era conhecido por ter muitas mulheres. Nesse envolvimento, ela foi embora para a sua terra, aleluia, Sabá, que na época era Fenícia, uma região da África. Então o evangelho, a cultura do povo judeu chega nessa terra. Simão Cirineu cresceu, aleluia, ouvindo falar que em Israel havia um Deus que abriu o mar vermelho. Simão Cirineu cresceu, ouvindo falar de um Deus que resgatou o seu povo com uma mão forte e tremenda. Ele cresceu ouvindo falar de um Deus que lutou pela terra de Canaã, lado a lado com o seu povo. Aleluia. Um Deus que não saía do lado, era o povo lutando com espada e Deus lutando com saraiva. Simão Cirineu cresceu, sentiu no coração: eu vou partir. Falou com a família, louvado seja o nome do Senhor. Que na Bíblia fala de uma esposa, fala de um filho chamado Alexandre e fala de outro chamado Rufo. Paulo faz menção desses dois nomes, de Rufo, aleluias. Em Romanos 16 ele chama de eleito do Senhor. De Alexandre, em 2 Timóteo 4, ele diz que Alexandre lhe causou problemas. Por isso ele entrega na mão de Satanás. Louvado seja o nome do Senhor. Aí então Simão Cirineu pega a sua pasta, aleluia, com a melhor veste que ele tinha, totalmente branca, porque era festa em Jerusalém, aonde o cordeiro pascual seria sacrificado naquele grande dia de festa. Aleluia. Ele, como todo varão, ele tinha consigo a sua veste limpa, branca, pura, de linho fino. Ele parte em direção a Jerusalém, 1.600 quilômetros, 3 meses de viagem. Lá vai Simão para estar ali naquela festividade, para participar daquele ritual, aonde ele só queria receber na sua veste uma gotinha de sangue. Aleluia. Era tradição. O sacerdote pegava uma vara, colocava um isopo na ponta e chacoalhava diante do povo, pastor. Então eles se apertavam, os homens, se apertavam para ter ali apenas uma gota daquele sangue, daquele cordeiro imaculado no altar. Aleluia. As mulheres ficavam em parte olhando e os homens se apertando daqui. Era motivo de honra, de glória. Simão queria voltar para a sua casa e mostrar para a sua esposa: aqui está, eu recebi uma gota do sangue do cordeiro. Louvado seja o nome do Senhor. Mas a vida daquele homem iria mudar, pastor Guardas. Aleluia. Quando a Bíblia diz que ele entra pela porta do campo, aleluia, ele não está vindo do trabalho. Era a porta do campo conhecida, aleluia, aonde ficava a saída, aleluia, direto para Damasco. À sua direita ficava o monte da caveira, o monte Gólgota. Eu creio que a passar, antes de entrar pela porta, Simão Cirineu deve ter olhado já os preparativos da crucificação. Aleluia. Ele passa sem entender nada, porque ele só tinha um objetivo: